Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 11 de agosto. Semana de Copa Libertadores, vai começar a disputa por uma vaga nas quartas de final. Nessa quinta-feira, às 19 horas, diante da LDU, o Glorioso precisa buscar a vitória para abrir uma boa vantagem. A gente sabe que no jogo da volta com a altitude, sendo o 12º jogador, quanto maior o placar a gente fizer no jogo da ida, melhor. E do lado de lá tem um velho conhecido, Thiago Nunes, que chegou a 11 partidas disputadas à frente dos equatorianos. Nesse vídeo daqui, eu quero destacar como que a equipe da LDU chega para esse confronto, em termos de escalações, parte tática, como que o Thiago Nunes tem desenhado e quais resultados ele tem obtido por lá. Além disso, a gente vai trocar uma ideia também sobre o mercado da bola, afinal de contas, Cris Ramos, centroavante, está chegando e o Botafogo insiste em Alex Vinícius para a zaga. Vai chegar mais alguém? E o tal ponta, em meio a tudo isso que está acontecendo nos bastidores do Botafogo, teremos essa contratação? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é super importante, o YouTube ele distribui melhor o conteúdo. Inclusive, clique também no botão hypar, ele aparecendo para você na sequência de deixar o like, porque isso fortalece ainda mais. Inscreva-se, claro, aqui no canal, clicando no sininho para ativar as notificações. Dessa maneira você vai nos ajudar a alcançar a marca dos 62 mil inscritos. Mais um degrau rumo aos 70 mil, que um belo dia se tornarão uma doce realidade aqui pra gente. Uma marca histórica, tenho certeza disso. Destaco, claro, que nessa segunda-feira, além desse Radar Alvinegro, a gente tem a nossa tradicional live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, e depois o Radar Alvinegro, segunda edição. Se tivermos uma notícia muito importante, a gente ainda pode abrir uma live no fim do dia. Então fiquem ligados, inscreva-se, clique no sininho, fique por dentro de todas as novidades. É isso. Vamos em frente, olha. Vai começar as oitavas de final da Copa Libertadores, estamos aguardando por esse momento há bastante tempo. Na quinta-feira, às 19 horas, o Glorioso vai a campo contra a LDU de Thiago Nunes. E eu quero passar aqui com vocês sobre o momento do nosso adversário, como que a LDU chega para enfrentar o Botafogo nessas oitavas de final. Primeiro ponto que vale destacar é a posição da LDU no campeonato equatoriano. Eles estão na terceira colocação, o líder do campeonato é o Independiente Del Valle, que foi eliminado da Libertadores, está na Sul-Americana. Foi o Del Valle, por exemplo, que eliminou o Vasco, né, no play-off das oitavas. Eles estão atrás também do Barcelona, que também foi eliminado da Copa Libertadores. Então, a LDU foi o único time do país que seguiu nessa disputa. Eles têm 24 jogos disputados na Liga Nacional, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 40 gols marcados, 23 gols sofridos. Na última rodada, contudo, com o time alternativo, a LDU foi derrotada. Então, viu a disputa pelo título ficar mais distante. Foi uma derrota para a equipe do Alcas fora de casa. O Thiago Nunes decidiu poupar nessa partida, visando o confronto no Rio de Janeiro. Essa partida foi disputada nesse fim de semana, dia 9 de agosto. O último jogo, portanto, que o time titular da LDU acabou jogando foi contra o Mushuc Runa. Mushuc Runa, que está na Sul-Americana. Então, dia 3 de agosto, eles vão ficar aí um período de 11 dias sem uma partida oficial. Não que isso seja muito destacado, né? Pode afetar um pouquinho ali o ritmo competitivo, né? Você só está treinando, mas nada que vá fazer a equipe da LDU também se comportar de uma forma tão diferente assim, né? Mas são jogadores que vão chegar descansados para essa partida. O fato do Botafogo no fim de semana contra o Fortaleza ter jogado confronto inteiro aí com um jogador a mais, claro, desgastou menos a nossa equipe. Então é uma notícia positiva. Botafogo que vem de ótimos resultados. Vale destacar que a gente vence por 5-0 Fortaleza, mas antes classificamos na Copa do Brasil vencendo os dois confrontos. Mata-mata vence os dois confrontos, vence por 5-0 no Campeonato Brasileiro. A gente, claro, chega para essa partida com a confiança em alta. Mesmo que tenhamos perdido o último jogo no Newton Santos para a equipe do Cruzeiro, foi uma derrota merecida, a gente tem que ser realista. Mas o Thiago Nunes, à frente dos equatorianos, ele já tem 11 jogos disputados com os seguintes resultados. Vamos a eles. No dia 14 de junho,
Vinotinto e LDU. Vitória da LDU por 2-1. Eles também venceram o Barcelona por 3-1, jogando lá na sua casa. E depois, jogando em casa também, contra o Independiente Del Valle, empataram por 1-1. Na sequência dessa partida, enfrentaram fora de casa o Ourense, foram derrotados por 2-1. Jogaram contra o Delfim, também de visitantes, e golearam por 4-0. E depois enfrentaram o Emelec, jogando em casa, 2-0, vitória da LDU. Na Copa do Equador, classificou nos pênaltis, diante do Olmedo, depois de empate por 1-1, 5-3 nas penalidades. Contra o Cuenca, empatou por 2-2. Depois, diante do Barcelona, novamente, venceu por 1-0 de visitante. Enfrentou o Muxuquirune, venceu por 2-1. E na última partida, perdeu para o Alcas por 1-0. O Thiago Nunes, que na LDU vem jogando na maior parte das vezes com 3 zagueiros. Seja um 3-4-3, seja um 3-1-4-2. A maior parte das vezes que ele tem escalado a equipe, ele coloca 3 defensores. Inclusive, no time da LDU, vale destacar uma série de atletas que já enfrentaram o Glorioso em confrontos passados, né? Nunca é demais destacar que o Botafogo e a LDU se enfrentaram em 4 oportunidades nos últimos anos e foram confrontos bem equilibrados. Isso é um ponto que a gente tem que ressaltar mesmo. Não teve nada assim, atropelamos a LDU, ou então na altitude eles se deram super bem para cima da gente. Não teve isso. Foram confrontos muito apertados, muito disputados, e a gente tem que ver, claro, como é que vai ser agora. E espero que o Botafogo possa fazer 2 grandes exibições e que a gente classifique para as quartas de final, onde a gente vai enfrentar ou o Atlético Nacional ou São Paulo. Mas vamos aqui a alguns atletas que estão na LDU e que já nos enfrentaram. O Alzugaray segue por lá, é um jogador que a gente já teve o confronto, né, tendo ele ali presente na equipe. O AD, o zagueiro também, já esteve presente. O Quinones, que atua ali pelo lado esquerdo da defesa, outro atleta que já nos enfrentou. Você tem também aqui no elenco deles, deixa eu ver aqui outro jogador que eu tinha visto aqui no outro jogo, que ele também já tinha enfrentado o Botafogo. Deixa eu puxar a ficha aqui, por exemplo, de LDU e Emelec. Ó, só para vocês terem uma ideia, o time da LDU contra o Emelec foi o seguinte: Domingues, esse goleiro já havia enfrentado o Botafogo, mas parece que o Thiago Nunes ele não está tendo Domingues como titular constante, não. Tivemos já o De La Cruz ali pela direita, o Alvarado, também outro jogador que já nos enfrentou, e eles jogaram com a seguinte escalação: Domingues, Mina, AD, Quinones, De La Cruz, Cornejo, Grueso, Ramírez, Alvarado, Estrada e Alzugaray. Vamos, inclusive, aqui dar uma olhadinha no desempenho dos jogadores da LDU, quem que tem feito mais gols ali na Liga Nacional e tudo mais. Deixa eu puxar a ficha aqui dos atletas, ó. Participações em gols. Os 2 destaques da equipe da LDU, o Alzugaray e o Estrada. São 10 participações em gols de cada um. O Alvarado, por sua vez, tem 9 participações. O Brian Ramírez, 7 participações. Esse é o top 4 aqui da equipe da LDU. O máximo goleador do time é o Estrada, seguido do Alzugaray. E o jogador que mais dá assistências, que coloca os companheiros em condições, é o Alvarado, que costuma jogar pela esquerda de ataque. Ou seja, provavelmente vai ter um embate ali contra o Vitinho. Botafogo de David Ancelotti, LDU de Thiago Nunes. A gente vai precisar fazer um grande jogo, mas eu tenho confiança que teremos totais condições de fazer o placar necessário. E depois, no jogo da volta, com inteligência, né, jogar com sabedoria, jogar com regulamento, se necessário for, mas a gente tem tudo para avançar para as quartas de final. E considerando a nossa situação de extracampo, sem sombra de dúvida que avançar para as quartas de final é extremamente importante. É mais dinheiro de premiação e a gente sabe que é necessário. Então, vamos aqui acompanhando gradativamente, né, outras informações, outros desdobramentos do nosso adversário. Por hora é isso. Agora, sobre o mercado da bola. Nessa segunda-feira, o Cris Ramos é aguardado no Rio de Janeiro. Ele vai fazer ali, claro, aqueles exames médicos para poder assinar o seu contrato. É uma contratação que, segundo consta no noticiário, pode custar aí até 6,2 milhões de euros. As informações sobre essas cifras, elas ficaram variando bastante.
Ninguém chegou e efetivamente cravou esse valor aqui. Já foi falado de 3,5 milhões mais bônus, já foi falado de 4 milhões mais bônus, agora chegou a 6,2, considerando tudo aí que está envolvido. Enfim, tivemos várias cifras sendo noticiadas, mas é um atleta que chega para poder disputar com o Arthur Cabral a titularidade no Botafogo. Não foi ao longo da sua carreira um goleador, um cara assim extremamente presente nesse sentido. É um atleta de boa estatura, de vigor físico, de velocidade, apesar da sua estatura, e pode nos ajudar bastante na bola aérea. Ele tem um índice de duelos aéreos ganhos muito interessante. Então pode ser uma alternativa quando, por exemplo, você não está encontrando os espaços por baixo e ele pode te ajudar pelo alto. Outro destaque que vale fazer aqui a respeito de mercado da bola é que o Atlético Goianiense ele ainda não respondeu à proposta do Botafogo pelo zagueiro Alex Vinícius, um atleta também de ótima estatura, um jogador que tem 25 anos de idade. A gente está falando aí de um atleta de 1,96 m e com ótimos índices defensivos na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, essa proposta, que segundo consta seria de 10 milhões de reais, ela ainda não foi respondida pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que na Série B do Campeonato Brasileiro, vale destacar, eles estão nesse momento na 10ª colocação, com 27 pontos. São 6 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados, 21 gols sofridos. O Alex Vinícius, que conseguiu, com a sua presença, o Atlético Goianiense já passou pelo menos uns 5 jogos sem ser vazado quando ele esteve em campo. E os índices, conforme eu disse, né, de interceptações, cortes, desarmes, realmente índices que chamam bastante a atenção. O Alex Vinícius, que já esteve no radar do Botafogo, no começo dessa temporada, você vai lembrar que o nome dele surgiu no noticiário como uma alternativa, mas o Botafogo acabou não avançando. Só que agora, com a negativa do Dantas aí, não do Dantas, né, do Novo Horizontino, que só queria vender por 8 milhões à vista, o Botafogo buscou uma alternativa e o Alex Vinícius voltou à pauta. Sobre ponta, vamos contratar, não vamos contratar? Nesse momento, não dá para a gente descartar a possibilidade. Porém, considerando o retorno do Matheus Martins, considerando a maior utilização para o Natan, mais minutos, né, para esses jogadores, não seria surpreendente o Botafogo segurar essa contratação, até porque não pode inscrever nas oitavas de final da Copa Libertadores. Imaginando uma classificação para as quartas de final, aí sim você poderia ver o Botafogo fazer esse movimento, né? Justamente para você poder ter a garantia de que você teve um avanço, você foi mais uma etapa aí da competição, né? Quartas de final, faltando pouco, 5 joguinhos para você bater campeão, e aí o Botafogo poderia de fato fazer esse movimento, esse investimento. Eu acredito que é mais isso que vai acontecer do que outra coisa, tá? Se a gente bate na madeira, irmão, se a gente não passa nas oitavas de final da Copa Libertadores, creio eu que a gente não vai ver essa contratação acontecendo. Aí é uma crença, tá? Não é uma informação, é uma crença minha. Agora, passando para as quartas de final, se aproximando mais ainda de uma possível decisão, a gente dá mais um passo importante, aí as coisas mudam de figura. Porque dependendo do jogador que você traga, realmente você aumenta a qualidade do elenco e aumenta a sua força para poder classificar e chegar na semifinal e na grande decisão. Então, creio eu que podemos ver isso acontecer. Os noticiários já até apareceram alguns nomes, né, para a ponta direita. O último que apareceu foi o Iconê. O TF disse que não tinha nada em relação a esse atleta, mas a diretoria está de olho. Só que considerando todo esse problema aí dos bastidores, Textor, Igor, como é que vai ficar tudo isso, imagino que o caminho escolhido, de forma mais racional possível, seja justamente aguardar para saber se a gente garante essa classificação para as quartas de final. Que assim seja. Fogão, quero saber a sua opinião. Tá confiante contra a LDU de Thiago Nunes? São 11 jogos do treinador à frente da equipe, conforme eu disse. E claro, vale trazer aqui a performance, né? Nesses 11 jogos do Thiago Nunes à frente da LDU, ele obteve 1, 2, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias, 2 derrotas. Então 7 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Esse é o retrospecto de Thiago Nunes à frente dos equatorianos. Mas que o Botafogo faça por onde, porque na nossa casa mandamos nós. Assim tem que ser.